Livro de Esdras, capítulo 9. Como é que a gente encontra Esdras? Se abrir no meio da Bíblia, você está em Salmos. Meio da Bíblia, Salmos. Indo para trás passa por Jó, por Ester, Neemias, então Esdras. Meio da Bíblia, Salmos. Indo para trás passa por Jó, por Ester, Neemias, então Esdras. Eu gostaria de, nessa manhã, não necessariamente trazer uma mensagem, gostaria de trazer um estudo bíblico. Entender não apenas o verso que nós vamos ler, mas o livro como um todo e o momento onde o livro foi escrito. O tempo vai nos permitir fazer isso, com certeza será instrutivo ao povo de Deus. Então, Esdras capítulo 7, inicialmente nós vamos ler o verso 9, mas não feche sua Bíblia depois disso. Esdras capítulo 7, versículo 9, diz assim: Pois no primeiro dia do primeiro mês partiu da Babilônia, e no primeiro dia do quinto mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Eu gostaria que ficasse em nossa mente essa ideia: segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Não fechem suas Bíblias, podem sentar-se. Meus irmãos, o verso que a gente leu está falando de uma viagem que aconteceu. Então a Bíblia fala que Esdras, junto com o povo, saiu de Babilônia até Jerusalém. E devido a não terem a facilidade dos meios de transporte que nós temos hoje, vocês perceberam quanto tempo durou a viagem? Primeiro dia do primeiro mês até o primeiro dia do quinto mês. Uma viagem de 4 meses. 4 meses viajando pelo deserto. E ele fala que a viagem foi bem sucedida porque a boa mão do seu Deus foi sobre ele. Qual era a necessidade de ser bem sucedido? É porque naquela época, um dos perigos que tinha numa viagem era o perigo dos assaltantes. Lembra quando o salmista fala: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? É porque naquela peregrinação, sempre que a gente via um monte, a gente ficava com medo, porque era dos montes que vinham os bandoleiros, os assaltantes. Eles estavam numa posição estratégica, num lugar alto, onde enxergava tudo ao longe, e tinha facilidade para descer, porque é a lei da gravidade. Descer, todo santo ajuda. Então eles ficavam com medo dos bandoleiros, e pelo deserto não tinha as paradas que nós temos hoje quando viajamos de ônibus, aquelas paradas confortáveis. Então eles precisavam de, no decorrer, encontrar oásis, encontrar locais onde eles pudessem se refrescar, beber água e pegar água para seguir mais alguns quilômetros. Esdras, ele fala que nessa viagem dele, ele ia com um bom montante financeiro. Ele tinha arrecadado ouro, prata, para reconstruir Jerusalém. Só que ele não tinha proteção militar, ele não tinha escolta. Quer ver? Dá uma olhadinha aí no capítulo 8, por favor. Capítulo 8, versos 22 e 23. Capítulo 8, versos 22 e 23. Diz assim: Porque tive vergonha, a partir do verso 21. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos, para tudo que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros, para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já havíamos dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos, pedimos ao nosso Deus, ele nos atendeu. Percebe ele dizendo que ele não tinha guarda militar nenhuma, ele não tinha nenhuma escolta. Uma viagem de 4 meses pelo deserto, cheio de bandoleiros, cheio de assaltantes. Você viaja com a sua esposa, com os seus filhos,
E na sua caravana tem ouro, tem prata, tem pedras preciosas. Você não tem proteção nenhuma. Meu irmão, a gente faz uma viagem de um dia e a gente já fica preocupado o trajeto que a gente vai. A depender do trajeto, a gente para na cidade para dormir na cidade mais próxima e seguir no outro dia. E olha que hoje nós temos muito mais segurança do que naquela época. O que nós estamos percebendo? Ele fez uma viagem de 4 meses com muita tranquilidade, porque a boa mão do seu Deus era sobre ele. Esdras, ele vai usar a expressão a boa mão de Deus sobre ele 6 vezes. Você vai perceber que essa expressão no livro de Esdras é constante. Por 6 vezes ele fala, segundo a boa mão do seu Deus. Meus irmãos, a boa mão de Deus abençoa, protege, encoraja, leva adiante, abre portas. Nós precisamos da boa mão de Deus sobre nós. Eu quero a boa mão de Deus na minha vida. Eu quero a boa mão de Deus no meu casamento. Eu preciso da boa mão de Deus na criação dos meus filhos. Eu quero a boa mão de Deus no meu ministério. Eu quero a boa mão de Deus na minha igreja. O que eu gostaria de início é nos incentivarmos a entender que a boa mão de Deus precisa ser sobre nós. Eu gostaria que houvesse um desejo nos ouvidos de cada um, não apenas nos ouvidos, no coração de cada um, o desejo de que a boa mão de Deus seja sobre a sua vida, sobre seu casamento, sobre seus filhos, sobre a sua igreja. Meus irmãos, precisamos da boa mão de Deus. Essa é uma expressão chave no livro. Essa é uma característica da vida do ministério de Esdras. Precisa ser uma expressão chave, uma característica da minha vida, do meu lar, do meu ministério. Você quer isso para você? Você quer isso no seu coração? É precioso, é rico. Aconteceu com ele, precisa e pode acontecer comigo. O que é que eu gostaria então de entender? O livro de Esdras, pensando nesse estudo, nos mostra 3 momentos. Mostra um momento histórico, um momento profético, um momento do agir de Deus. Vamos entender o que eu quero dizer com isso? Quando eu falo momento histórico, qual é o momento? O povo de Israel tinha sido levado prisioneiro, cativo à Babilônia. Ficou em Babilônia 70 anos. E agora o povo de Israel está voltando para a terra dele. É um momento histórico por causa disso. Então, para a gente entender esse momento histórico, mantém sua mão aí. Geralmente as Bíblias têm uma fita, tipo essa que eu estou mostrando para vocês. Dá uma olhadinha aqui no púlpito. Geralmente as Bíblias têm uma fita. Coloca essa fita aí e abre comigo no Salmo 137. Salmo 137. O Salmo 137 é chamado Salmo do Exílio. Um momento onde o povo de Israel estava prisioneiro em Babilônia. Olha como é que o povo se encontrava em seu coração, em seu emocional. Salmo 137, olha o verso 1. O verso 1 diz assim: às margens do rio da Babilônia. Onde é que eles estavam? Na Babilônia. Eles no exílio. Às margens do rio da Babilônia, olha o que eles dizem: nos assentávamos e chorávamos. Não é bom ficar na Babilônia. Não é bom. E eles dizem: nos lembrando de Sião. O verso 2: nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Sabe esse louvor abençoador que nós tivemos agora há pouco? Os homens do rei cantando, aquelas 2 menininhas nos abençoando, o sou feliz sendo entoado do fundo dos nossos corações. Eles não tinham isso na Babilônia. Eles se assentavam e choravam. Olha o verso 4. Verso 4 ele diz:
como haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Não dá. Esse era o momento deles no exílio. Meus irmãos, como é que um servo de Deus vai conseguir adorar o Senhor no mundo, em terra estranha? Como é que um servo do Senhor vai conseguir adorar a Deus estando fora da vontade de Deus? Não dá. Como é que o servo de Deus vai conseguir adorar a Deus se a boa mão de Deus não for sobre ele? Não dá. Então assim era na Babilônia. Só que no livro de Esdras, eles saem da Babilônia. A boa mão de Deus está começando a chegar ao coração deles. E aí nós vamos ver agora um outro salmo. Este é um salmo do exílio. Olha o salmo do pós-exílio, Salmo 126. Salmo 126. Os 137 eles estavam no exílio. Os 126 eles estão saindo do exílio. Olha o que eles falam no 126. Diz assim: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como? Quem sonha? Verso 2: então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Meus irmãos, conseguem perceber o contraste entre o Salmo 137 e o Salmo 126? No 137, na Babilônia, nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. Nós chorávamos, nós pendurávamos nossas harpas. Não dava para entoar louvores ao Senhor em terra estranha. Mas no Salmo 126, nossa boca se encheu de riso, nosso coração de alegria. Notam que o livro de Esdras nos mostra um momento histórico. O povo do Senhor saiu do exílio, voltando para a sua terra. E nesse momento histórico, eles saíram do vale e foram levados ao monte. Eles saíram da depressão e chegaram ao regozijo. A boa mão de Deus, a boa mão de Deus muda a nossa sorte. A boa mão de Deus muda a nossa história, muda a nossa vida, nosso casamento, nossos filhos. Eu preciso da boa mão de Deus. É um momento histórico. Mas, meus irmãos, também é um momento profético. E eu gostaria agora de comparar outros textos. O livro de Esdras foi escrito 450 anos antes de Cristo. 450 anos antes do nascimento de Cristo. O livro de Isaías foi escrito 700 anos antes de Cristo. Então o livro de Isaías foi escrito cerca de 200 anos antes de Esdras. Dá uma olhada em Isaías 45. Isaías 45. Você está em Salmo, vá para frente. Passa por Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías 45. Olha o versículo 1. Isaías 45. Isaías 45, olha o verso 1, diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomou pela mão direita para abater as nações ante a sua face, para descingir os lombos dos reis, para abrir diante deles as portas que não se fecharão. Assim diz o Senhor acerca de Ciro. Guarda esse nome na sua mente, Ciro. Olha o verso 13. Diz assim: eu na minha justiça suscitei a Ciro, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará minha cidade e libertará os meus exilados. O que Isaías está falando de Ciro? Está falando que Ciro foi levantado por Deus para edificar a cidade de Deus e para libertar os exilados, não é isso? Libertar o povo de Deus.
Sabe o que é curioso? Isaías está falando de Ciro, só que Ciro só nasceria 250 anos depois. Profecia. Profecia. Quem vai permitir que Israel, que Judá volte para a terra prometida vai ser Ciro. Mas quando Isaías fala isso, Ciro não tinha nascido ainda. O pai de Ciro não tinha nascido e nem o avô de Ciro, 250 anos antes. Aí sabe o que acontece quando o livro de Esdras vai ser escrito? Vamos voltar para Esdras? Abre aí em Esdras. Lembra da fitinha? A fitinha agora vai ser útil. Já está em Esdras? Olha o capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1, olha o que diz. No primeiro ano de quem? Gente, Isaías, 700 anos antes de Cristo. Esdras, 450 anos antes de Cristo. Olha o intervalo. Isaías, 250 anos antes, ele fala que levantaria um rei. Mas ele não apenas fala um rei, porque se fala um rei pode ser qualquer um. Ele fala o nome do rei, Ciro. A história mostra Ciro. Estudando a história de Babilônia, dos Medo-Persas, a gente descobre Ciro. E ele foi profetizado 250 anos antes. Continua lendo o verso. Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse o que, gente? A palavra do Senhor é confiável. A palavra do Senhor é confiável, as profecias se cumprem. Então, segundo a palavra do Senhor, por boca de Jeremias. Aí você tem que me perguntar, mas pastor, você não tinha falado Isaías? É que Isaías falou o nome do rei e Jeremias falou a época quando aconteceria. Então continua lendo aí. Segundo a palavra do Senhor, por meio de Jeremias, né? Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino. Meus irmãos, veja bem, Isaías profetizou o nome, Jeremias profetizou a época. Isaías fala o nome, mas não fala a época. Jeremias fala a época, mas não fala o nome. Esdras aparece mostrando o nome e a época. Se você tiver curiosidade para ver a profecia de Jeremias, está em Jeremias capítulo 25. Jeremias profetizou 70 anos antes. Então, você anota aí para você ler em casa, se você quiser. Está em Jeremias capítulo 25, verso 12. Aqui o que eu gostaria que nós acompanhássemos o texto bíblico. Isaías fala o nome do rei, mas não fala a época. Jeremias fala a época, mas não fala o nome. Isaías, 250 anos antes. Jeremias, 70 anos antes. Aí Esdras surge mostrando o nome, mostrando a época e mostrando o cumprimento. Por que eu creio na palavra de Deus? Aliás, por que eu digo que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque só Deus pode falar do futuro. Interessante, Nostradamus, um escritor da época de 1500 mais ou menos, ele fez algumas divagações futuristas. Divagações. Ele fala as coisas sem nexo, sem pé e nem cabeça. E hoje as pessoas pegam alguma coisa de agora e tenta adaptar, tenta encaixar no que Nostradamus falou, e eles ficam dizendo que Nostradamus foi profeta. Não conhecia Deus, Nostradamus, das religiões deles. Agora, a Bíblia fala claramente. A Bíblia cita o nome, a Bíblia cita a época, e a coisa se cumpre literalmente, mas as pessoas não dão crédito na Bíblia. Meu irmão, você pode dizer na sua faculdade, você pode dizer no seu ambiente acadêmico, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é 100% confiável. Então é um momento histórico, é um momento profético, e é também um momento do agir de Deus na vida do seu povo. E aqui eu quero trazer para a nossa realidade.
Meus irmãos, assim como Esdras, nós vivemos um momento histórico. Nós vivemos um momento da desconstrução do cristianismo. Isso é histórico. Todos os valores cristãos estão sendo abertamente negados, mundialmente falando. O que nós presenciamos não só a nível nacional, não é só no Brasil, é mundialmente. Família não tem mais valor para a sociedade. Não é uma homofobia, como as pessoas querem colocar, mas o homossexualismo está sendo empurrado goela abaixo, mundialmente falando. O que nós estamos presenciando? Tudo aquilo que é cristão não apenas é negado, é combatido. Esse é o momento que nós vivemos. Mas além de ser um momento histórico, também é um momento profético. Vamos dar uma olhada, os conflitos internacionais. Aliás, os conflitos já estão quase sendo mundiais. Puxa pela memória aí rapidamente, Egito, não tem um ano, milhares de pessoas estavam morrendo ali numa revolução. Síria, ainda agora, apesar da mídia estar ofuscando um pouco. Iraque, teve aquela situação lá da Rússia, do país vizinho que estava se dividindo, a Rússia apoiando. Meus irmãos, a Bíblia não fala que os últimos dias nações se levantariam sobre nações, haveria guerra e rumores de guerra? Cumprimento profético. A Bíblia não fala que nos últimos dias haveria pestes. Meus irmãos, puxem pela memória da nossa época, gripe do frango. Gripe do frango. Mundialmente as pessoas fechando suas fronteiras para que não entrassem certos produtos, para que a peste não se contaminasse em seu país. Gripe suína dos nossos dias. Tem o quê? 10 anos? AIDS. A AIDS é tão comum hoje que a gente nem associa mais o impacto da profecia quanto a AIDS. O ebola. Ebola, a gente imaginava que já estava resolvido o problema do ebola. Olha o ebola surgindo aí de novo, e até o governo aqui do país, apesar de ter surgido lá na África, já está preocupado com o surgimento do ebola no país. Nós vivemos dias de cumprimento profético. Meus irmãos, Israel, não só o novo conflito que está surgindo lá, que já está perdurando mais de meses, não é só isto. É o ódio mundial, que já existia antes, mas que agora está bem mais nítido contra Israel. Mundial. O Brasil, quando o Estado de Israel foi surgido, o Brasil ele deu como que o voto de Minerva para que o Estado de Israel surgisse. Oswaldo Aranha, na ONU, se eu não me engano. E Oswaldo Aranha foi um dos incentivadores, o Brasil estava ali apoiando. Na situação atual, a nossa presidente chamou o nosso embaixador que estava lá, mostrando claramente que o Brasil não apoia Israel. Mas eu não estou dizendo que o cumprimento profético é porque o Brasil não apoia, é porque mundialmente não tem mais apoio. A Bíblia não fala que Israel seria um cálice de tontear para todas as nações? Cumprimento profético. Cumprimento profético com a biometria, preparando o caminho para a marca da besta. Paremos para refletir e sejamos razoáveis. O apóstolo João, um pescador, que as pessoas chamavam de iletrado, um pescador de 90 anos, preso numa ilha, uma ilha que era reservada apenas para condenados. E este homem, há 2000 anos atrás, ele disse que chegaria uma época que as pessoas não poderiam comprar e nem vender, a não ser que tivesse uma marca na mão ou uma marca na testa. Ele falou isso há 2000 anos atrás. Há 20 anos atrás, eu me perguntava como é que era isso. E eu via as pessoas dando diversas possibilidades. Mas de 10 anos para cá,
surgiu a tecnologia da biometria. E sabe para que a biometria é mais usada? Fins comerciais. Eu chego ali no banco, eu passo o cartão e ponho minha digital. Tem alguns bancos que lê o seu pulso. O que é isso, gente? É a marca da besta? Não, ainda não. Mas é biometria mostrando um cumprimento profético, mostrando que aquilo que João falou não era sem pé e nem cabeça, como os críticos diziam há 30 anos atrás, e mostrando que o caminho para a marca da besta está surgindo. O que eu gostaria que nós fizéssemos uma inter-relação? Assim como o livro de Esdras aparece como um momento histórico na vida do povo de Deus, daquela época, os dias de hoje são um momento histórico para o cristianismo. Assim como o livro de Esdras mostra um cumprimento profético claro, nítido, exato. Ciro foi profetizado 250 anos antes, e Ciro surgiu com o nome Ciro. A época foi profetizada 70 anos antes, e se cumpre literalmente em 70 anos. Assim como houve um cumprimento profético claro, hoje nós estamos vendo cumprimentos proféticos nítidos. Jesus chega a dizer: quem tem ouvidos, ouça. Mas, meus irmãos, um terceiro momento que aconteceu com Esdras pode acontecer conosco: o momento do agir de Deus no seio do seu povo, o momento do agir de Deus na vida do seu povo, o momento onde a mão de Deus seja sobre nós, assim como a mão de Deus foi sobre Esdras, foi sobre o povo de Judá naquela época. E mais uma vez eu gostaria de nos desafiar a cultivarmos em nosso coração esse desejo intenso e santo. Eu quero a mão de Deus na minha vida, eu quero a boa mão de Deus no meu casamento, eu preciso da boa mão de Deus na criação dos meus filhos, eu quero a boa mão de Deus no meu ministério. Eu quero que quando eu prego, não para a minha glória, mas para a glória do Senhor, as pessoas sejam edificadas com a minha pregação. Eu quero a boa mão de Deus. Eu quero a boa mão de Deus nessa igreja, ver Deus sendo glorificado pela instrumentalidade dessa igreja. Você não quer isso, meu irmão? E aí eu vou fazer uma pergunta, e essa pergunta precisa ter reflexão. Você tem a boa mão de Deus sobre você? Não estou te perguntando se você é salvo. Realmente, salvação é boa mão de Deus. Mas você tem percebido a boa mão de Deus na sua vida? Seu casamento, seus filhos, você tem percebido isso? Eu vou dizer que nós normalmente podemos responder como duas situações da Bíblia. Nós podemos responder como Laodiceia. Laodiceia é uma igreja a qual Cristo está escrevendo, e Laodiceia diz assim: eis que sou rica e abastada, não sinto falta de nada. Se perguntasse para Laodiceia: você tem a boa mão de Deus sobre sua vida? O que Laodiceia diria? Tenho, sou rica e abastada, não sinto falta de nada. O que Jesus fala para Laodiceia? Eis que é pobre, cega, miserável. Você não tem a boa mão de Deus sobre você. Nós poderíamos responder também como a sunamita do ministério de Eliseu. A sunamita, seu filho morre. Seu filho está com o pai trabalhando. O filho começa a reclamar de dor de cabeça. O pai chama o empregado e fala: pega esse menino e leva para a mãe. Na minha leitura, o pai está dizendo: menino pequeno tem que ficar com a mãe. O menino vai, o texto fala que fica sobre o colo da mãe até o meio-dia e morre. Aí a mãe pede que venha um animal de carga, e o pai fala: para que você quer um animal de carga? Hoje nem é dia de festa, hoje não é um dia religioso. Então o pai parece que é meio distante. Aí a mãe vai até o profeta. O profeta manda perguntar 3 coisas para ela, 3 perguntas específicas.
O profeta pergunta: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? Perguntas específicas. Sabe o que ela responde? Vai bem, tudo bem. Mas veja, o marido é um marido distante, insensível. O texto mostra que o filho morre e ressuscita e o marido nem fica sabendo. Tem pais que não sabem nada acerca dos seus filhos. Nada. Não sabe como é que os filhos vão na escola. Não sabe quais são os amigos dos filhos. Não sabe qual é o desenho que o filho mais gosta. Não sabe nada da vida do filho. Pais distantes. A mãe, o texto fala que a mãe estava profundamente amargurada. Quando a mãe chega diante do profeta, o texto fala que a mãe se ajoelha e coloca o rosto sobre os pés do profeta. Amargura de alma. Vai tudo bem contigo? Vai. E ele pergunta: vai tudo bem com o filho? O menino está morto. Eu não sei quanto tempo que levou a viagem, mas lembre que aquela região é quente. Então talvez o menino já estivesse até cheirando mal. E ela fala: vai bem. Se perguntasse para ela: a boa mão de Deus é com a sua vida? O que ela diria? É. Mas, meus irmãos, na prática, era. Vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com o seu namoro? Vai tudo bem com o seu casamento? Vai tudo bem com seus filhos? Meus irmãos, nós precisamos ser muito sinceros diante de Deus e conosco mesmo. Vai tudo bem? Eu vou dizer para vocês que às vezes eu percebo que está faltando a boa mão de Deus na minha vida. Vou dizer isso para vocês. Vou dizer para vocês que às vezes falta a boa mão de Deus no meu ministério. Tem vezes que eu prego e eu falo para mim e falo para minha esposa: ô Andréia, eu não sentaria para ouvir a minha pregação. E qual é o problema? Falta unção, falta vida, falta a boa mão de Deus. Meus queridos, eu quero a boa mão de Deus. Os irmãos não querem isso? Então, para a gente fazer uma radiografia pela Bíblia, o que a boa mão de Deus faz? Para eu saber se a boa mão de Deus está sendo comigo ou não. Eu disse para os irmãos que esse texto mostra a boa mão de Deus 6 vezes. Vamos dar uma olhada rápida? Abre comigo aí, por favor, capítulo 7. Capítulo 7. Olhe em primeiro lugar, capítulo 7, versículo 6. Capítulo 7, verso 6 diz assim: ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu quanto lhe pedira. Está dizendo que o rei concedeu o que ele pediu, porque a boa mão de Deus era sobre ele. A boa mão de Deus abre portas. Tem portas se abrindo na minha vida? Sabe como é que esse rei era chamado? Artaxerxes Longâminus. Sabe o que quer dizer longâminus? Mão longa. Mão longa. É que esse rei, porque ele foi um rei benevolente, as pessoas chamavam ele de mão longa, mão generosa. Só que Esdras, como um servo de Deus, ele falava que a mão boa não era do rei, a mão boa era de Deus. Se o rei estava abençoando ele, é porque Deus estava usando o rei para abençoá-lo. Então o Esdras, ele cria na providência de Deus. Ele cria que até o coração do rei está nas mãos de Deus. Então o mão longa, o mão generosa, não era o rei, era Deus. E ele está dizendo que a boa mão de Deus se manifesta abrindo portas. Meus irmãos, vamos pensar um pouco nisso? Tem portas se abrindo na sua vida? Jogar para o namoro.
O namoro é uma porta que Deus abriu, ou é você que está forçando a barra? Porque olha, Deus abre porta, Ele não abre janela. Às vezes a pessoa força a barra no namoro, namorando com uma pessoa que não é de Deus. Namorando com uma pessoa que não é de Deus. E ela fala que é Deus que está abrindo porta. Não, é a pessoa que está forçando a barra. Ou namorando de uma maneira que Deus não abençoa. Namorando fora da vontade de Deus. E ela fala que Deus está abrindo porta. Não, ela está forçando a barra. Meus irmãos, a boa mão de Deus abre porta, escancara, não abre janela. A boa mão de Deus está sendo na sua vida? Se você precisa compactuar com o pecado para manter namoro, não é a boa mão de Deus. Se você precisa namorar fora da vontade de Deus para manter o relacionamento, não é de Deus. Se você precisa entrar num relacionamento com alguém onde a Bíblia vai dizer que é julgo desigual, olha, eu não estou julgando a pessoa, de repente é uma pessoa assim agradável. Mas veja, se a Bíblia fala que é julgo desigual, Deus não está abrindo porta, você está forçando a barra. A boa mão de Deus não está sobre esse relacionamento. É o que a Bíblia me leva a entender. Indo adiante, dá uma olhada comigo em um outro verso, capítulo 7, verso 28. 7:28 diz assim: e que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei, e os seus conselheiros, e todos os seus príncipes poderosos. Assim me animei, segundo a boa mão do Senhor, meu Deus, sobre mim. Eu me animei, segundo a boa mão do Senhor. A boa mão do Senhor encoraja. A boa mão do Senhor cria em nós uma coisa chamada entusiasmo. Sabe qual é a origem da palavra entusiasmo? Deus dentro de você. Deus dentro de você te deixa animado, te deixa encorajado. Lembra como é que Deus fala para Josué quando vai chamá-lo para conduzir o povo? Ser forte e tem bom ânimo, porque eu sou contigo. A boa mão de Deus comigo vai me animar. Nós vemos que às vezes as pessoas estão levando vidas cristãs apáticas. E quando nós estamos apáticos, nós encontramos razões para as nossas apatias. E geralmente nós falamos é algum problema na igreja, é algum problema no pastor, é algum problema num departamento, é algum problema numa comissão, é algum problema com algum irmão que está me deixando apático. Meus queridos, eu não estou negando que esse pastor aqui tenha problemas. Esse daqui tem. Não estou negando isso. Mas o que eu estou dizendo é que a sua falta de ânimo não é por culpa minha. É porque você precisa buscar a boa mão de Deus sobre a sua vida. Porque a boa mão de Deus encoraja. A boa mão de Deus anima. Davi, um adolescente, pelo que o texto nos leva a entender, magérrimo, fala que ele era de gentil, de tenra aparência. Ele vai enfrentar um gigante. E todo mundo quer desanimar Davi. O gigante vai te matar. O gigante vai te matar. E o próprio gigante fala: eu oferecerei a tua carne para os abutres. Davi olha para o gigante e fala: você vem a mim com espada e com lanças. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. A boa mão de Deus anima, encoraja, nos impulsiona. E o salmista vai dizer: em nome do Senhor eu salto muralhas. Muralhas não vão impedir a minha caminhada cristã. Muralhas não vão impedir a mão de Deus no meu casamento. Muralhas não vão impedir que eu crie os meus filhos para o Senhor. Em nome do Senhor eu salto muralhas. Em nome do Senhor eu quebro um arco de bronze. Meu irmão, a boa mão de Deus está aí na sua vida? Como é que está o ânimo espiritual? Como é que está o fervor? Eu quero dizer para vocês que eu tenho buscado a boa mão de Deus nesse sentido. Senhor, eu preciso ter uma intimidade com o Senhor disciplinada. O Senhor tem que ser minha prioridade.
Há 15 dias atrás a gente deu um estudo no culto de oração falando sobre o maná. E eu fiquei pensando naquilo depois, e fala que se eles buscassem o maná tarde demais, o maná ficaria derretido. E eu tenho falado com Deus: Senhor, não permita que o maná se derreta sobre a minha vida. Me ajuda a buscar o maná antes que ele se derreta. A boa mão de Deus encoraja. Indo adiante, um outro texto, capítulo 8, verso 18, diz assim: trouxeram-nos, segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem sábio. Trouxeram-nos, segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem sábio. A boa mão de Deus traz pessoas que nos abençoam. A boa mão de Deus coloca na nossa vida pessoas para nos abençoar. Eu tenho clamado ao Senhor o seguinte: alguém está enfermo? Alguém está passando por luta? Eu falo assim: ó Deus, coloca na vida dela pessoas que tragam palavras do teu coração para o coração dela. E aqui me permita dizer um pouco do contexto. Você está aí no versículo 18, olha o verso 15. Diz assim: ajuntei-os perto do rio que corre para Ava, onde ficamos acampados 3 dias. Passando revista ao povo e aos sacerdotes, não achamos nenhum dos filhos de Levi. Olha um problema, não tinha filhos de Levi. Vamos entender um pouco? Esdras era sacerdote. Ele estava indo para Jerusalém para restituir o culto sacerdotal. Só que o culto sacerdotal tinha necessidade de levitas. E os levitas não queriam voltar para Jerusalém, eles preferiam ficar em Babilônia. E você tem que perguntar por quê? Porque os levitas, eles não tinham herança. Então os levitas, eles dependiam da oferta do povo para poder se manter em Jerusalém. Mas lá em Babilônia, nos 70 anos que eles ficaram lá, eles construíram casa. Eles tinham emprego. Então a situação dos levitas era a seguinte: olha, em Babilônia eu consigo me manter, lá em Jerusalém eu dependo de oferta. E por causa disso eles não queriam ir. Meus irmãos, eu creio que nós precisamos da boa mão de Deus, porque está nos faltando levitas. Está nos faltando pessoas que se disponham a abrir mão das coisas por causa do Senhor. Veja bem, estive no congresso, e no congresso a gente teve um momento assim só dos pastores, apresentando as necessidades. Tem uma cidade chamada Sinopse, é em Mato Grosso. A cidade tem 100 mil habitantes. Tem faculdade de medicina, mostrando que é uma cidade promissora. Lá tem um trabalho batista bíblico, onde tem uma igreja. O templo é um templo para 60 pessoas, já tem um templo. Estão construindo um templo maior. E uma das igrejas está pagando o aluguel durante um ano, um aluguel de R$ 1.250. Um aluguel desse valor é uma casa boa. E outras igrejas vão manter o obreiro por 2 anos, com 2 salários mínimos. Já tem um trabalho, tem um templo, tem um povo, tem a casa pastoral, tem um ordenado de 2 anos. Sabe o que é que está faltando? Levita. Está faltando levita. Há 20 anos atrás, nós tínhamos candidatos e não tínhamos recursos. Hoje nós temos recursos. Cadê os candidatos? Cadê os levitas? As pessoas estão preocupadas com concurso público. As pessoas estão preocupadas, faculdades e faculdades. As pessoas estão preocupadas, Telex Free, estão preocupadas, Colibri, estão preocupadas essas outras coisas. Aí você vai falar: pastor, isso já passou. Passou não, só tem 1 ano. Então é relativamente recente. Então a gente vê as pessoas preocupadas com tudo, mas cadê os levitas? Cadê os levitas? Ano passado chegou um casal até mim, vocês conhecem, só citando aqui, vocês já vão saber quem é o casal jovem, falando para mim: pastor, meu coração está ardendo pelo trabalho de Deus, pela obra missionária. Meu coração está ardendo por pessoas que estão morrendo sem Jesus. Pastor, eu quero ir, mas eu quero ter certeza que é de Deus. O que o senhor acha, pastor?
Eu falei para o rapaz, olha, ano passado, falei, rapaz, enquanto está todo mundo aí preocupado com concurso público, salários aí, enquanto está um bocado de gente da sua idade preocupado com o Telex Free, com o Colibri, com essas coisas todas, você está preocupado com pessoas que estão morrendo sem Cristo? É Deus, sim. É Deus que está falando no seu coração. É a boa mão de Deus sobre a sua vida, meu irmão. É isso. Meus queridos, estão faltando levitas. E eu não quero aqui constranger os irmãos, mas estamos tendo falta de levitas nos nossos cultos de oração. Cadê o povo de Deus para orar? O povo de Deus para aprender a Bíblia? Levitas na escola dominical. Eu entendo que tem um domingo ou outro, que tem alguma necessidade, não deu para vir na escola dominical. Mas a sua falta aqui tem que ser a exceção e não a regra. A sua falta no culto de oração tem que ser a exceção e não a regra. Você que se condicionou com a ideia de não mais vir na escola dominical, de não mais vir no culto de oração, repreende essa ideia no seu coração, porque ela não é de Deus. Repreende, assume um compromisso. A boa mão de Deus. Indo adiante, meus irmãos, eu não quero me alongar, é 11h51, mas a gente vai terminar até meio-dia. Um outro verso aqui, capítulo 8, versículo 31, diz aqui: partimos do rio Ava, no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém. A boa mão do nosso Deus estava sobre nós e livrou-nos da mão dos nossos inimigos. A boa mão de Deus traz livramento. A boa mão de Deus traz livramento. Traz livramento contra homens maus. Você pode clamar: Senhor, me traz livramento contra assaltante. A boa mão de Deus traz livramento contra acidentes. E só falando uma coisa sobre homens maus. Aí você vai dizer: olha, pastor, mas se foi assaltado ano passado e levaram o seu carro, a boa mão de Deus não esteve com você? Teve sim, olha eu aqui agora. Minha esposa estava comigo e ela está bem. A boa mão de Deus traz proteção. A boa mão de Deus traz livramento contra relacionamento errado. Contra relacionamento errado. Você está namorando, você de repente aí gosta da pessoa com quem você está, mas clama ao Senhor. Deus, olha, se não for do Senhor, eu estou buscando a tua mão. Se não for do Senhor, vê aí qual a direção que o Senhor vai dar. E aí, meus irmãos, eu quero encerrar dizendo o seguinte: pastor, eu quero a boa mão de Deus sobre a minha vida. Como é que a boa mão de Deus vem sobre mim? Como é que ela vem sobre mim? Eu te falei que essa expressão tem 6 vezes em Esdras. Se você contou, você viu que eu só apresentei 5. Vamos ver a sexta? A última? É o texto inicial, capítulo 7, versículo 9. Capítulo 7, verso 9. Diz assim: pois no primeiro dia do primeiro mês, partiu da Babilônia. No primeiro dia do 5º mês, chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Por que essa mão era sobre ele? Olha o verso 10. Verso 10 fala: por quê? Só que esse porquê aí é um porquê junto. Tem um porquê junto e um porquê separado, né? Porquê separado é interrogação, é pergunta. Porquê junto é resposta. Então esse porquê aí está respondendo. É uma conjunção explicativa. Está explicando o que veio antes. Por que a boa mão de Deus era sobre Esdras? Olha a resposta. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir, para ensinar os seus estatutos e os seus juízos. Por que a boa mão de Deus foi sobre ele? Loteria divina? Não, gente. Se a expressão loteria divina chocou seus ouvidos, me perdoe, eu não quero te chocar. Só queria que você imaginasse que não foi por acaso. Não foi. Aconteceu alguma coisa que trouxe a boa mão de Deus sobre Esdras. Esdras dispôs o coração.
Meu irmão, tudo começa no seu coração. Tudo começa no seu coração. Quando Daniel chegou em Babilônia, por que Daniel se destacou? O texto fala, Daniel 1:8, que é porque Daniel resolveu firmemente no seu coração não se contaminar. Começa aí. É uma decisão que você toma na sua vida, um propósito que você faz no seu coração. A depender do propósito que você pôr no seu coração, ou você traz a boa mão de Deus sobre você, ou você afasta a boa mão de Deus na sua vida. Crente, salvo, é alguém que vive com propósitos, que vive com decisões. Eu decido não me contaminar, eu decido fugir do pecado, eu decido arrancar o olho fora, eu decido me quebrantar diante de Deus, eu decido assumir um propósito com o Senhor. Por que a boa mão de Deus era com ele? Porque ele buscou no seu coração. O que ele buscou? Dá uma olhada aí. Buscou em primeiro lugar, buscou a lei do Senhor para cumprir. Meus irmãos, a lei ele já sabia, porque ele era um escriba versado na lei. Só que ele está entendendo que não é só saber, não é só conhecer, é ter o compromisso de cumprir. E eu vou dizer uma coisa, eu tenho aprendido mais e mais. O povo de Deus não precisa aprender coisas novas. O povo de Deus precisa praticar o que já conhece. É praticar o que já conhece. Meu irmão, eu preciso te mostrar na Bíblia que escola dominical tem que ser valorizada? Não, você já sabe disso. Você precisa assumir o compromisso de valorizar. Eu quero aqui falar algo, não em tom de constrangimento, mas de desafio. Chegaram 2 jovens, e eu os conheci ali, estão visitando a igreja, e eles queriam ir para a mocidade. Aí eu levei eles para a mocidade. E quando entramos lá, tinha 6 jovens. Graças a Deus pelos 6. Mas eu confesso que eu fiquei com um pouco de vergonha dos visitantes. A igreja não tem só esses 6 jovens, não. A igreja tem mais. Eu não quero te constranger, jovem. Vocês sabem disso. Mas para pensar. Só tem 6 jovens, porque hoje, excepcionalmente, não deu para você vir, ou é porque você já se condicionou a não vir? Se é porque você se condicionou a não vir, se desafia com esse texto. Assuma um propósito. Buscar cumprir. Culto de oração. E aí eu penso também na sala dos adolescentes, aí é um pouco culpa dos pais. Eu digo um pouco porque adolescente para outras coisas vai sozinho, né? Para a igreja podia vir sozinho também. Mas também culpa dos pais que não trazem. Vamos assumir um propósito. Continua lendo aí, para cumprir, para ensinar. Para ensinar. Você não pode dar o que você não tem. Então a gente busca aprender, a gente busca cumprir, para a gente poder ensinar. Meus irmãos, o que eu gostaria de deixar diante de todos, não é em si uma mensagem, um estudo bíblico. Um estudo bíblico onde a gente aprende que Deus age no decurso da história. Foi um momento histórico. O povo do cativeiro saiu do cativeiro. Foi um cumprimento profético. Só que Esdras está me dizendo o seguinte: cumprir a história só Deus pode fazer. Isso é só com Ele. Cumprir a profecia só Deus pode fazer, isso é só com Ele. Mas ter a boa mão de Deus sobre a minha vida, aí pede uma participação minha. Momento histórico é com Deus. Momento profético é com Deus. Mas momento de Deus agir na vida do seu povo, pede uma participação do povo. Eu quero a boa mão de Deus na minha vida. Eu quero a boa mão de Deus na sua vida. No meu casamento, no seu casamento, na minha família, na sua família e na nossa igreja. Vamos nos desafiar, vamos assumir um propósito. Eu vou dispor meu coração para buscar a lei do Senhor, para buscar o Senhor, para orar mais, para me quebrantar diante dEle. Eu vou buscar cumprir aquilo que eu já sei. Tem pecados conscientes na minha vida, vamos assumir um propósito de jogar fora esses pecados. Tem
algo que eu estou fazendo que eu sei que Deus não quer, que não é o caminho de Deus, vamos assumir esse propósito. Meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, que a palavra do Senhor tenha plena liberdade em nosso meio e que haja a boa mão de Deus sobre nós. Que Ele nos abençoe. Meio-dia, estou cumprindo com a minha palavra. Eu vou orar, depois da minha oração, com oração silenciosa e pós-lúdio, o culto está encerrado. Nosso Pai, obrigado pela presença do Teu povo aqui, Senhor. Obrigado pelo culto que foi prestado a Ti. Senhor, que a Tua palavra tenha livre curso em nosso coração. Que o Senhor nos desafie, Pai. Que o Senhor nos edifique e que nós possamos viver de um modo digno do Senhor. Em nome de Cristo eu te peço, Pai. Amém, ó Deus.